Perfeito. Temos aqui uma pergunta do Eliseu. Eu vou ver se eu entendi bem a pergunta, eu vou interpretá-la, tá bom? Sidney, nós sabemos que tanto no momento do desencarne quanto no momento da encarnação, nós temos aí auxílio de outros espíritos, né? Então, pelo que eu entendi, a pergunta é: será que um encarnado ele pode ajudar no desligamento de outra pessoa que está encarnada? E também, ao contrário, será que esse encarnado também pode ajudar na reencarnação de alguém que está no mundo espiritual? Não, a segunda parte é o contrário. Hum. A primeira é se o encarnado pode ajudar um desencarne. E a segunda parte é se um desencarnado pode auxiliar na encarnação. As duas situações são possíveis. Vou dar um exemplo. Minha mãe, em 1982, 1977, foi diagnosticado um câncer na minha mãe. E o médico me assegurou que ela tinha apenas 5 anos de vida. E nós passamos 5 anos assim, vivendo bastante ao lado dela, para que ela curtisse bem a família e pudesse ter bastante contato com as minhas filhas. Enfim, foram 5 anos assim muito bons. E nós até nos esquecemos de que ela estava já com esse tempo certo de desencarne. O médico conseguiu, com muita exatidão, dizer quando é que retornaria o câncer. Era um câncer que não podia ser curado, não podia ser feito, pelo menos naquela época, 1977, não poderia ser feito nem químio, nem radioterapia. Enfim, em 1982 voltou o câncer dela. Ela nunca teve dores, mas ela foi definhando para desencarnar em 1982. No momento do desenlace dela, Eliseu, ela estava com dificuldade para desligar-se do seu corpo. Eu me lembro que na hora do almoço, fui buscar o Richard Simonetti, aqui no Banco do Brasil, em que nós trabalhávamos juntos. Ele foi até lá, fez uma oração, e ao lado da minha mãe, o Richard fez a oração, aplicou o passe nela e imediatamente ela se desligou. Então foi, na minha frente, uma prova cabal de como Richard, naquele momento, foi o intermediário para a comissão de desencarne que veio buscar minha mãe, uma criatura maravilhosa, de um coração maravilhoso, uma pessoa boa, que merecia ajuda da espiritualidade. O Richard foi intermediário desse desencarne da minha mãe. Ao contrário, pegue na obra de André Luiz, Missionários da Luz. Nós temos ali uma grande parte do livro em que um espírito que está para reencarnar e passa pela ajuda dos desencarnados para que ele possa haver uma seleção ideal do óvulo do espermatozoide de que ele vai se utilizar. O reencarne dele é acompanhado par e passo, inclusive há uma cena lá em que determinadas pessoas vêm fazer uma visita para a mãe grávida desse personagem e não é possível, a visita não é permitida porque ela estava ainda no começo da gestação. Enfim, todo o trabalho de reencarnação desse espírito é acompanhado par e passo pela espiritualidade. E eu narro um fato assim bem parecido no meu livro Luzes no Brasil, quando Gisele Marie, personagem do meu livro anterior, Luzes em Paris, ela não precisaria reencarnar tão cedo. E ela volta para o Brasil para amparar a sua mãe sanguínea da vida anterior, que estava se perdendo aqui entre drogas e abortos. E é feito um trabalho específico. A mãe dela, imagine só o corpo dela como é que estava, como é que iria abrigar um espírito iluminado como Gisele Marie,
que tomou o nome de Maria aqui no Brasil. Só com muitos cuidados dos desencarnados para promoverem essa reencarnação em condições seguras. Então, ambas as situações são possíveis, Eliseu. Tanto um encarnado auxiliar no desencarne, como um desencarnado auxiliar dar apoio para uma nova vida, uma nova encarnação.